Jesus é conhecido como o Filho de Deus, o Salvador da humanidade e a estrela principal dos Evangelhos. A história dele começa com Maria, que engravidou de uma forma, digamos, bem fora do comum, pelo Espírito Santo. Isso mesmo, um evento totalmente celestial, sem médicos, sem consultas, sem nada. Maria, que era virgem, estava noiva de José, um cara bacana, descendente do rei Davi. Mas antes de rolar o casamento, bum! Gravidez divina. Imagine o susto do José. José, coitado, estava pensando seriamente em cancelar o noivado na surdina para evitar fofocas. Mas aí, um anjo apareceu em seu sonho e disse: José, relaxa, fica com a Maria, porque esse bebê foi enviado por Deus. Ele será chamado Jesus e vai salvar o povo dos pecados. E José, sendo um cara justo, fez o que o anjo pediu. Casou com Maria e entrou para a história como padrasto do Salvador. Até aqui, tudo bem, né? Mas aí entra o plot twist. E se não fosse bem assim? Quando falamos dos Anunnaki, uma civilização alienígena da antiguidade, as perguntas começam a pipocar. Quem é Jesus realmente? Quem é Deus? E quem afinal são esses tais Anunnaki? A verdade está chegando. Prepare-se para repensar tudo o que você sabia. A história do nascimento de Jesus está cheia de detalhes interessantes, que podem até nos fazer imaginar que houve uma intervenção divina, de um plano super complexo, tipo um roteiro de filme épico. Segundo o Evangelho de Lucas, a linhagem de Jesus começa com Adão, o que o coloca no centro de um grande plano divino, desde os primórdios da humanidade. Jesus é até chamado de segundo Adão, como se ele fosse uma versão 2.0, pronta para corrigir os erros do primeiro Adão, que, convenhamos, fez uma bagunça ao trazer o pecado e a morte para o mundo. Mas aí chega Jesus, pronto para restaurar a vida eterna e dar uma chance para todos nós. Porém, ao dar uma olhada em umas descobertas arqueológicas, principalmente as tabuinhas mesopotâmicas do século XIX, a história ganha uma outra perspectiva. Essas tabuletas falam de um passado que vem antes de Jesus e que não bate exatamente com o que encontramos na Bíblia. Elas mostram que a Bíblia e a Torá foram escritas depois desses achados, e os relatos sobre a criação da humanidade a partir do barro e do sopro divino dos deuses Anunnaki não podem ser ignorados. Essas tabuinhas também sugerem algo como engenharia genética, bem na vibe de um filme de ficção científica. Aparentemente, os deuses Anunnaki estavam lá, criando a humanidade, mas deixando a mortalidade para a gente e a imortalidade para eles. E agora, quando falamos de Jesus como o segundo Adão, a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Pode ser que a coisa toda não seja só uma metáfora, mas uma explicação bastante literal. Jesus seria tipo um híbrido, uma mistura de DNA, se você preferir. Segundo os Evangelhos, o Espírito Santo desceu sobre Maria e o poder do Altíssimo a cobriu. Essa história, para muitos, é um milagre divino. Mas e se, na real, esse poder fosse algo mais avançado, tipo uma manipulação genética ou inseminação artificial feita pelos Anunnaki? O termo Altíssimo, que usamos para traduzir o que está no Novo Testamento, pode não se referir a algo espiritual, mas sim a um comandante, tipo o chefão dos deuses. Agora, se você acha que estamos indo longe demais, segura a onda. Afinal, os Anunnaki e os Elohim, os deuses da Bíblia, são basicamente a mesma coisa. Eles estavam lá na criação da humanidade e no dilúvio. E até Yahweh se autodenomina um desses Elohim, o Elohim dos israelitas, como o próprio Deuteronômio revela. Então, como não dar uma olhada mais de perto nessa história? Meus amigos, a coisa aqui é mais do que aparenta. Não é só história de religião, mas de mistério cósmico. E, claro, se você se interessa por essas teorias e quer entender mais, fique à vontade para se inscrever no canal, porque as coisas vão ficar ainda mais interessantes. Lembre-se, as religiões tradicionais funcionam muito mais com fé do que com lógica.
Elas nos dizem o que é verdade e não nos deixam questionar, mas, se conseguirmos tirar o medo de perguntar, um novo universo de possibilidades se abre. E é isso que as tabuinhas mesopotâmicas nos mostram, um novo olhar para a história, onde ciência, mitologia e fé podem caminhar lado a lado. E sim, quando olhamos para a história de Jesus sob a ótica dos Anunnaki, tudo ganha uma nova perspectiva. É mais extraterrestre do que imaginamos. Agora, surge uma pergunta intrigante: será que o nascimento de Jesus fez parte de uma agenda muito maior dos Anunnaki? Sabe aquelas visitas que Maria e José receberam? E se, na verdade, esses anjos não fossem exatamente seres celestiais, mas sim extraterrestres? Talvez até mesmo membros da hierarquia dos Anunnaki? A ideia começa a ficar interessante, não é mesmo? Primeiro, é bom lembrar que estamos falando do Novo Testamento, mas as palavras originais, em grego, têm uma nuance que muda tudo. Por exemplo, a palavra anjo, que usamos para descrever os seres que apareceram a Maria, vem do hebraico malash, no plural, malachim, que significa simplesmente mensageiro. Então, aqueles anjos que apareceram na história, bem, na verdade, eram apenas mensageiros, e não divindades com capa e tudo. Eles eram basicamente correios de um grupo de deuses, ou, se preferir, de uma turma que estava dando as ordens por trás das cortinas do universo. Agora, voltando ao Gabriel, aquele que deu as boas notícias para Maria, ele se descreve como aquele que está à vista de Deus. Mas, a palavra Otiou, traduzida como o Deus, na verdade significa algo mais amplo, sem a pompa de um ser todo-poderoso. O termo Oteus, usado na Grécia Antiga, se referia a vários tipos de deuses, cada um com seu próprio papel. Então, quando Gabriel diz que está falando com o Deus, ele não está exatamente se referindo ao Todo-Poderoso de uma religião monoteísta, mas a um membro da galáxia divina dos deuses. Bem, mais uma pista para a teoria de que esses anjos poderiam ser, na real, visitantes espaciais da turma dos Anunnaki. Agora, a linhagem de Jesus, que era uma parte fundamental da narrativa messiânica, também levanta questões interessantes. De acordo com as profecias, o Messias viria da linhagem de Davi. Ou seja, Jesus não era só um cara qualquer, mas um herdeiro direto do rei Davi. E isso garantiria a ele uma posição de destaque no trono de Israel. Isso tudo é muito simbólico e espiritual, claro, mas e se essa linhagem não fosse apenas uma questão de herança real? E se, na verdade, fosse também geneticamente relevante para aqueles que estavam supervisionando a evolução da humanidade ao longo dos milênios? E aí, a história do nome de Jesus também entra no jogo de mistérios. Afinal, você sabia que o nome Jesus só apareceu com a letra J, no século XIV? Antes disso, o nome era escrito como Isos em grego. E mais curioso ainda, ele tem raízes no hebraico Yeshua, que por sua vez vem de Yehoshua. Então, onde entra a letra J? Alguns estudiosos sugerem que a introdução da letra J teve uma intenção meio estratégica, atrair os pagãos que adoravam outros deuses, como Zeus e Júpiter. E, para dar aquele toque de mistério, o nome Jesus aparece nas tradições celtas, o que só aumenta a complexidade da história de Jesus. Será que essa mudança de nome tinha algo a ver com uma tentativa de unir diferentes culturas e crenças? Um verdadeiro movimento intergaláctico, quem sabe? E aí, o que você acha? Será que a linhagem de Jesus tem mais a ver com genes do que com a fé? Ou será que a história de Jesus é mesmo uma enorme conspiração cósmica dos Anunnaki para nos preparar para algo grandioso? Alguns estudiosos têm uma teoria curiosa: o nome original de Jesus poderia ser Jesus Christus, ligando diretamente a figura de Jesus a Zeus e Júpiter, dois dos deuses mais poderosos da mitologia.
Billy Carson, por exemplo, em várias entrevistas, menciona que o nome Jesus poderia vir de Salve Zeus. Confesso que, embora eu ache essa teoria bem interessante e tenha até assistido alguns vídeos de Carson, não encontrei ainda uma evidência sólida para apoiar essa ideia. Mas, aí surge a pergunta, será que seria tão fácil assim encontrar essas provas? Quem sabe, não é mesmo? Agora, se começarmos a ver Jesus como parente de Zeus, a coisa fica ainda mais intrigante. Aí entramos no clã de Enlil, filho do grande Anu, o papai dos Anunnaki. De acordo com Zecharia Sitchin, Enlil era o senhor do comando da terra, enquanto seu irmão Enki, mais tranquilo, cuidava das águas. Enlil, com seus ventos e relâmpagos, tem uma conexão direta com Zeus, o deus grego dos céus e do trovão. E o mais curioso, o próprio pai de Enlil, Anu, também tem suas raízes na mitologia grega, onde é identificado como Zeus para os gregos e Júpiter para os romanos. Não é coincidência. Júpiter, por sua vez, também é conhecido como Jové, um nome que, curiosamente, remonta à forma latinizada de Yahvé, o deus da Bíblia. E isso não para por aí, Jové e Zeus também têm conexão com o nome de Auspita da mitologia hindu, que significa Deus Pai. Como se tudo isso não fosse o suficiente, ainda ligamos esse nome ao conceito de Akasha, que no hinduísmo é o éter ou espaço, também relacionado ao céu. No final das contas, a história de Jesus começa a parecer uma verdadeira trama cósmica, envolvendo o clã de Enlil. Agora, uma pergunta que não quer calar: como pode Jesus, pertencente ao clã de Enlil, estar relacionado a um Deus que, segundo as tabuinhas mesopotâmicas, enviou o dilúvio para destruir a humanidade? Não foi Enki, seu irmão, quem realmente quis salvar os humanos? Isso cria uma desconexão interessante entre as histórias, não é mesmo? E ainda temos outra questão que complica ainda mais: muitos judeus na época de Jesus não o consideravam o Messias. Sim, você ouviu certo. Apesar de ele cumprir muitas profecias e ter a linhagem certa para ser o Messias de Israel, nem todos o aceitaram dessa forma. A rejeição de Jesus por parte de muitos israelitas tem a ver com uma mistura de fatores religiosos, sociais e até políticos. Do ponto de vista religioso, uma das maiores razões para essa rejeição era o próprio comportamento de Jesus e suas afirmações. Quando ele se chamava de Filho de Deus, e dizia frases como antes que Abraão existisse, eu sou, isso não soava apenas ousado, mas quase como uma blasfêmia. Para os líderes religiosos da época, Jesus parecia estar desafiando o monoteísmo judaico, que entendia Deus como um ser único e transcendente. E para completar, Jesus não fazia questão de agradar os fariseus e saduceus. Pelo contrário, ele os criticava pela hipocrisia e legalismo. Ele falava contra as tradições, desafiando até as regras sobre o sábado, curando os doentes e associando-se com pecadores, o que, claro, não caiu nada bem. Além disso, Jesus não ajudava a situação política. Na época, os judeus estavam sob domínio romano, e a expectativa era que o Messias fosse alguém que os libertasse do império. Muitos queriam um guerreiro que fosse como o rei Davi, um rei guerreiro que conduziria uma revolta contra Roma. Mas, Jesus não estava nem aí para essa ideia de luta física. Ele falava sobre um reino não deste mundo. Ou seja, ele estava falando de algo muito além da política romana e das expectativas de uma revolta militar. Ele estava trazendo uma visão do reino de Deus que transcendia o mundo material, o que soava bem diferente do Deus tradicional de Yahvé, com sua história de vingança e domínio. Portanto, Jesus se apresenta como alguém que não só rompe com as expectativas religiosas e políticas de sua época, mas também com a visão de Deus que muitos tinham até então. E, claro, isso gera um conflito tremendo. Se ele era realmente parte do clã de Enlil e representava algo mais cósmico, talvez o mundo todo estivesse prestes a entender Deus de uma forma completamente nova. Mas, como a história nos ensina, isso não aconteceu da noite para o dia. A narrativa bíblica é de fato fascinante e cheia de camadas, não é mesmo? O Antigo Testamento apresenta Deus de formas diversas, desde o Criador e Juiz até o guerreiro que punia com pragas e destruições. A conquista de Canaã, a destruição de Sodoma e Gomorra, e o próprio dilúvio são exemplos claros de como Deus exercia uma justiça severa, muitas vezes respondendo ao pecado e à corrupção moral de maneira quase impiedosa.
A ideia de um Deus com um papel de legislador e juiz central, com a lei mosaica definindo a moralidade e a conduta dos israelitas, mas com uma forte ênfase nas consequências de desobedecer a essas regras. No entanto, ao chegarmos ao Novo Testamento, a imagem de Deus muda radicalmente com Jesus. Enquanto o Deus do Antigo Testamento é descrito com severidade, exigindo obediência rigorosa, Jesus apresenta um Deus muito mais compassivo e misericordioso. Ele fala do Pai como uma figura amorosa, cheia de perdão, e sua mensagem central é sobre a reconciliação, o perdão e o amor incondicional. A instrução para amar os inimigos, e a parábola do filho pródigo ilustram essa ênfase em um Deus que busca a salvação e a transformação interna, não a punição. Em seu Sermão da Montanha, Jesus propõe uma visão do reino de Deus que não se baseia em leis rígidas, mas na mudança de coração e na compreensão profunda da lei como um meio para um relacionamento com Deus. Ao comparar essas duas representações de Deus, encontramos uma diferença marcante. E, à medida que avançamos, algumas teorias começam a ganhar força. Jesus, em sua ênfase em perdão e misericórdia, pode ser visto como alguém mais alinhado com Enki do que com Enlil. Enlil, o deus da destruição e do dilúvio, parece opor-se ao espírito de amor e compaixão presente nos ensinamentos de Jesus, que, por sua vez, ressoam muito mais com as ações de Enki, o deus da sabedoria e da preservação. Se pensarmos na narrativa do dilúvio, Enki, de acordo com a mitologia suméria, foi quem salvou a humanidade, enquanto Enlil desejava a sua destruição. Isso cria uma correlação interessante entre o caráter de Enki e o comportamento compassivo de Jesus. A questão de quem vê Jesus e vê o Pai, nos leva a especular ainda mais sobre essa relação divina. Anu é considerado o pai de Enki, e é curioso como esse nome está ligado aos mitos gregos e romanos, onde Zeus e Júpiter são figuras centrais. Anu seria, assim, o deus pai dos Anunnaki, possivelmente representando uma figura suprema, com o símbolo da cruz de Malta associada a ele. No entanto, há também a hipótese intrigante de que Jesus poderia ser o filho de Enki, uma espécie de avatar criado para cumprir um propósito específico na Terra, trazendo luz e sabedoria. Enki, ao criar os Apkallu, os sábios que ajudaram na civilização, e sua conexão com figuras mitológicas, como Adapa e o próprio Utnapishtim, ou Ziusudra para os íntimos, também trazem à tona a ideia de um ser iluminado, enviado para guiar a humanidade. Se Jesus fosse, de alguma forma, esse avatar de Enki, isso abriria um novo caminho para entender suas ações e ensinamentos. Quem sabe ele não estava, de fato, guiado por Enki, cumprindo uma missão maior de transformação e salvação. É importante também notar que, apesar dessas especulações, Jesus nunca rejeitou completamente o Deus do Antigo Testamento. Ele reiterou a autoridade das Escrituras hebraicas e afirmou que sua missão era cumprir a lei e os profetas, não aboli-los. As parábolas de Jesus, como o trigo e o joio ou as ovelhas e os cabritos, ainda refletem a ideia de julgamento divino, e a separação entre os justos e os ímpios, que também é encontrada no Antigo Testamento. No entanto, essa ideia de julgamento se mistura com a possibilidade de redenção e perdão, que era o foco da mensagem de Jesus. Assim, enquanto a justiça severa de Deus no Antigo Testamento não desaparece por completo no Novo Testamento, a ênfase de Jesus está claramente em um caminho de reconciliação e transformação espiritual. A ideia de Enki, como a figura mais alinhada com essa abordagem misericordiosa, só adiciona mais camadas à complexa relação entre os deuses mesopotâmicos, a teologia judaica e a missão de Jesus. Agora, a pergunta intrigante permanece: será que essa narrativa de Jesus e sua relação com figuras mitológicas como Enki é uma simples coincidência, ou algo mais profundo e cósmico está em jogo aqui? O mistério continua. Estamos tocando em temas extremamente profundos e desafiadores, explorando a interseção entre mitologia, espiritualidade e as figuras históricas como Jesus. A ideia de Jesus como um avatar de Enki, ou mesmo uma manifestação de uma consciência mais cósmica, abre portas para uma visão alternativa que questiona a natureza de sua origem e missão. A possibilidade de que o pai de Jesus fosse uma entidade Anunnaki é sem dúvida uma especulação ousada, mas ao mesmo tempo, não podemos simplesmente descartá-la. Afinal, a própria origem de Jesus permanece envolta em mistério, com várias tradições interpretando a sua identidade e missão de diferentes maneiras.
Para muitos, essa linha de pensamento parece distante da teologia cristã tradicional, mas poderia, ao menos como experimento mental, lançar luz sobre as motivações e ensinamentos de Jesus. Os Anunnaki, com sua sabedoria ancestral e uma moral diferente da dos humanos, poderiam ter uma abordagem mais ampla e universal para questões espirituais, explicando em parte o caráter radical de Jesus, suas ideias sobre perdão, compaixão e a ênfase no espírito sobre a letra da lei. Sua reflexão sobre Krishna, um avatar de Vishnu, também é fascinante. O conceito de avatar no hinduísmo, onde um deus se manifesta de forma humana para restaurar o equilíbrio cósmico, tem paralelos evidentes com o conceito de encarnação divina no cristianismo. Especialmente se considerarmos que Jesus poderia ser considerado, à luz dessas ideias, um avatar de uma divindade cósmica ou de uma entidade superior, possivelmente conectada ao conhecimento dos Anunnaki. A ressurreição de Jesus também é intrigante. Existem várias teorias alternativas sobre o que realmente aconteceu após a crucificação de Jesus, incluindo a ideia de que ele não teria morrido de fato, ou que teria vivido uma vida posterior em outro lugar, como na Caxemira, como algumas tradições afirmam. Isso abre mais espaço para a especulação sobre as origens de Jesus, e a natureza de sua missão, que pode ter transcendido as fronteiras do entendimento humano comum. A ideia do reino que não é deste mundo, é sem dúvida, uma das declarações mais enigmáticas de Jesus. Pode ser vista não apenas como uma metáfora espiritual, mas talvez como uma referência a um reino cósmico, ou até mesmo a um espaço além da realidade conhecida, onde os Anunnaki ou seres de outra dimensão poderiam ter alguma influência ou conexão. Se Jesus fosse um emissário desses seres, ele estaria, de certa forma, preparando a humanidade para uma mudança de consciência, indo além das lutas políticas e terrenas para uma percepção mais elevada e cósmica da existência. Por fim, a relação entre a missão espiritual de Jesus e as implicações políticas de seus ensinamentos também é fundamental. A reivindicação messiânica de Jesus, especialmente quando ele entra em Jerusalém como rei de Israel, e a reação tanto dos líderes judeus quanto dos romanos, mostram claramente que sua figura não era apenas uma questão religiosa, mas também uma ameaça ao status quo político. Jesus, com sua mensagem de um reino divino, poderia ter sido visto não apenas como um líder espiritual, mas como alguém que desafiava as estruturas de poder vigentes, o que inevitavelmente geraria tensões com as autoridades de sua época. Toda essa especulação levanta muitas questões sobre a natureza da missão de Jesus, e o papel de seres superiores ou cósmicos na história da humanidade. Talvez, ao tentar entender Jesus e sua jornada, estejamos tocando não só o mistério de sua existência, mas também um mistério muito mais profundo e universal, que transcende as fronteiras religiosas e espirituais tradicionais. Nasceu de uma virgem, história singular, Maria escolhida, o céu veio tocar José. No silêncio escolheu a revelação. Um anjo disse: esse é o filho em missão. Mas e se o milagre for outro sinal? Uma história escondida, um plano celestial. Os Anunnaki nos sussurram no vento. Será que o mistério esconde o momento? E o que é divino? E o que é real? O que vem do céu ou de um plano ancestral? As perguntas surgem, o véu se desfaz, na busca da verdade que a história nos traz. Jesus, filho do céu, estrela a brilhar, Salvador ou híbrido, quem pode explicar? Entre o divino e o cósmico a fé nos conduz. A história é maior, mais do que imaginamos. Jesus. Tábuas antigas falam de criação, de deuses que moldaram o pó com perfeição. Seria Jesus a chave, um segundo Adão, DNA do alto por inovação. O Espírito desceu, o Altíssimo chamou, mas isso é tecnologia, foi o que operou. Milagre ou ciência, quem vai vender? Vem o mistério de Cristo, há tanto a explorar. O que é divino e o que é real? O que vem do céu ou de um plano ancestral? As perguntas surgem, o véu se desfaz, na busca da verdade que a história nos traz. Jesus, filho do céu, estrela a brilhar, Salvador ou híbrido, quem pode explicar? Entre o divino e o cósmico a fé nos conduz. A história é maior, mais do que imaginamos. Jesus.
forem os mesmos de lá, os deuses que moldaram o começo e o lar. De Adão a Jesus, uma linha sem fim, uma trama cósmica nos leva a Elohim. Jesus, filho do céu, estrela a brilhar, entre fé e mistério nos faz questionar. Salvador ou o híbrido que pode explicar a história é eterna e cabe a nós buscar. Sem imaginarmos, o véu a cair do pau infinito a tanto por vir. Jesus nos inspira, a luz nos conduz, o universo inteiro proclama: é Jesus. Os Elohim forem os mesmos de lá, os deuses que moldaram o começo e o lar. De Adão a Jesus, uma linha sem fim, uma trama cósmica nos leva a Elohim. E se os Elohim for outro sinal, uma história escondida, um plano celestial, os Anunnaki nos sussurram no vento, será que o mistério esconde um momento? Salvador ou Indo.